Em jogo a contar para a 13ª jornada do Campeonato Nacional de Handball, o Madeira Sá deslocou-se ao pavilhão Cássio Rosa e venceu o Belenenses por 28-31. Não obstante algumas falhas técnicas de ambas as equipas, a primeira parte do embate da fria noite de quarta-feira correu sempre numa velocidade alucinante, com os ataques quase sempre a bater as defesas. O Belenenses apresentou algumas mudanças no set em relação ao que sucedeu na maior parte dos jogos da primeira volta do campeonato, nomeadamente com a inclusão de Ruben Pacheco a atacar e Pedro Matias a defender. O central agarrou com as duas mãos a oportunidade, revelando-se o jogador azul mais valioso nos primeiros 30 minutos do encontro. Já a inclusão de Pedro Matias, que a pouco e pouco, após lesão, tem vindo a ter cada vez mais minutos de utilização, teve como consequência direta a alteração do esquema defensivo dos cruzados, que abandonaram o 5-1 ou o 3-2-1 mais habitual, onde Rui Barreto assumia um papel importante, passando a defender em 6-0. O Madeira Sade, procurando potencializar a maior estatura física dos seus jogadores, defendia num 6-0 com pouca profundidade, permitindo muitos gols de primeira linha, nomeadamente de Ruben Pacheco e Eladi Semedo. Os primeiros minutos de jogo foram assim extremamente equilibrados, sem que nenhuma das equipas alcançasse 2 golos de diferença. Tal vantagem foi obtida todavia pelos madeirenses à passagem do minuto 10, 7-9. Foi o período mais alucinante do jogo, tal como demonstram os 16 golos marcados em tão curto espaço de tempo. Mérito dos atacantes, mas também desmérito de ambas as defesas e dos guarda-redes, significando a rapidez de jogo, também muita atrapalhação e muitas bolas perdidas e consequentes contra-ataques. O Belenenses reagiu de imediato e até ao intervalo passou a dominar o jogo e o marcador, alcançando mesmo uma vantagem de 3 golos, 16-13, 17-14, quando estavam decorridos 24 e 26 minutos de jogo, respectivamente. Foi o melhor período da equipa da casa. O intervalo chegou com o Belenenses a vencer por 17-15, 2 golos de diferença que se revelaram escassos em relação à produção obtida a partir dos 15 minutos de jogo. O intervalo, pode-se dizer, fez bem ao Madeira Sade e mal ao Belenenses. Poderíamos dizer que inexplicavelmente o Belenenses passou a ter muitas dificuldades em atacar, mas a explicação encontra-se quer na nova intensidade defensiva do Madeira Sade, que deu muita profundidade e intensidade ao seu 6-0 e passou a evitar gols de primeira linha dos azuis, quer na desconcentração belenense nas diversas situações de jogo em que se viu em superioridade numérica. Nota negativa ainda para a incapacidade do Belenenses chegar com o seu pivô, estratégia quase obrigatória perante defesas em 6-0 muito profundas, que limitam os gols de primeira linha, mas dão espaço para os jogadores de segunda linha. Na realidade, o Belenenses não marcou um único gol de pivô no decorrer de todo o encontro. Decorridos 10 minutos de jogo na segunda parte, o Belenenses tinha somente marcado 3 golos, 2 deles de livre 7 metros, que revela as dificuldades do ataque dos cruzados. Mas, neste período, o Madeira Sade sofreu 3 exclusões de 2 minutos, 2 delas quase em simultâneo. O Belenenses vencia por 20-19, mas mesmo contra somente 4 jogadores de campo, viu-se capaz de aumentar a vantagem e, pior, sofreu inclusive o gol do empate. Quase de imediato, o Madeira Sade viu-se completo, passou para a frente do marcador, condição que não mais deixou até ao fim do encontro. De facto, até aos 50 minutos de jogo, o Belenenses eclipsou-se quase completamente, chegando os madeirenses a 5 golos de vantagem, 22-27, o que significa um parcial negativo de golos, 5-12, em apenas 20 minutos. Revelando um grande coração e indo contra todas as expectativas, o Belenenses ainda encetou uma ligeira recuperação, reduzindo para 24-27, quando havia ainda 9 minutos para jogar. A recuperação total pareceu ainda ser possível por instantes, mas o azar não o permitiu, azar este que se traduziu em 4 remates aos postes no decorrer da segunda parte. A diferença de 3 golos acabou por ser ocorrida no final do encontro, 28-31. Nota final individual para os 10 golos de Eladi Semedo e os 7 golos de Ruben Pacheco e para os aplausos dos associados belenenses no final do encontro, que revelaram encontrar-se incondicionalmente ao lado dos cruzados.